Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo sente na pele, mas que nem sempre sabe nomear: o clima organizacional. Sabe aquela vibe do lugar de trabalho? Aquela sensação que diz se o dia vai ser bom ou um peso? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Pois é. Por que será que isso acontece? Com certeza alguém aqui já passou pela experiência de trabalhar num lugar super bacana, que dá energia, e em outro que, nossa, parece que suga toda a nossa vontade. Essa sensação não é por acaso. Ela tem nome, tem motivo e, o melhor de tudo, tem como a gente entender e até melhorar. E para a gente entender tudo isso direitinho, nosso papo vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a gente vai na raiz do problema, depois define o que é o tal do clima organizacional, diferencia ele da cultura, que é outra coisa, e claro, vamos ver como medir e principalmente como melhorar esse ambiente. Ok, vamos começar pelo começo, né? Pelo sintoma, que na maioria das vezes é a causa de um clima ruim e de muita dor de cabeça no trabalho. Exato, parece óbvio, mas é a pura verdade. Quando a comunicação não flui, quando as coisas não são ditas de forma clara, o que acontece? Surgem os mal-entendidos, as fofocas, a desconfiança, e tudo isso vai minando o ambiente e a satisfação de todo mundo. Bom, já que a gente identificou um dos grandes vilões, vamos agora dar nome aos bois e entender de vez o que é essa vibe do ambiente de trabalho. Essa é a definição mais técnica. Mas, traduzindo para o nosso dia a dia, o que isso quer dizer? Quer dizer que o clima não é a sua opinião ou a minha opinião isolada. É a percepção de todo mundo. É o consenso geral sobre como as coisas são por aqui. Então, é isso. O clima é como a equipe como um todo lê o ambiente. E essa leitura coletiva funciona como um termômetro super preciso para medir um nível de satisfação geral na empresa. E olha que interessante. Liderança, comunicação, treinamento, esses fatores não são o clima em si. Na verdade, são as experiências que eles criam que vão moldar a percepção das pessoas. A forma como um líder age ou como a informação circula é que faz a equipe sentir se o ambiente é bom ou ruim. Agora a gente chega num ponto que gera muita confusão. Clima e cultura organizacional são a mesma coisa? Não, não são. E para nunca mais confundir, tem uma analogia que é perfeita. Vamos lá. O clima é o agora, o dia a dia. São os humores, as atitudes, é algo mais superficial e que pode mudar mais rápido. Já a cultura não. A cultura é a raiz, são os valores profundos, aquilo que é passado de geração em geração na empresa. Pensa assim, o clima é mais fácil de mexer, a cultura é algo bem mais sólido. E aqui está a analogia matadora. O clima organizacional é como o tempo meteorológico. Hoje pode estar sol, amanhã pode chover, ele muda. Já a cultura é como o clima de uma região. Por exemplo, o clima da Amazônia é quente e úmido. Isso não muda de um dia para o outro, certo? É a característica fundamental daquele lugar. E essa imagem fecha a ideia com chave de ouro. O medidor de humor é o clima, o tempo do dia, que oscila. A engrenagem é a cultura, a estrutura de base, o clima regional, que é estável. O clima é a atmosfera, a cultura é o DNA da empresa. Simples, né? Ok, a diferença ficou clara. Mas e aí, como é que a gente faz para checar essa previsão do tempo? Como a gente mede o clima de um lugar? A ferramenta mais poderosa para isso são as pesquisas. É a maneira mais direta de ouvir o que as pessoas estão realmente sentindo e pensando sobre o ambiente de trabalho. E aqui está o pulo do gato para essa pesquisa funcionar. O anonimato. As pessoas só vão ser 100% sinceras se tiverem a segurança de que não vai haver nenhum tipo de retaliação. Sem anonimato, os dados não são confiáveis. Depois da pesquisa, a gente pode ter alguns resultados. O primeiro, e o melhor de todos, é o céu de brigadeiro. Um clima bom, alto. Isso significa que as pessoas estão engajadas, felizes e vestindo a camisa da empresa. O segundo cenário é a tempestade se formando. Um clima ruim, baixo. Aqui, a desmotivação impera. E as consequências são bem concretas. Gente boa pedindo para sair, produtividade caindo, é um baita sinal de alerta. E tem também o tempo nublado, resultado neutro. Não tá ruim, mas também não tá bom. E olha, esse é o resultado mais comum. E há uma oportunidade de ouro para identificar o que já funciona bem e o que precisa de um ajuste para melhorar. Chegamos à parte mais importante. Tá bom, fizemos a pesquisa, temos o resultado. E agora? Como é que a gente faz para melhorar o tempo e deixar o dia a dia de trabalho mais ensolarado? O primeiro passo é atacar os pontos certos. Melhorar a comunicação, dar mais autonomia para as pessoas fazerem seu trabalho e construir confiança na liderança. Esses são os pilares. É aqui que o jogo começa a virar. E na prática, o que dá para fazer? São coisas até simples, mas que fazem uma diferença enorme.
criar momentos bacanas para a equipe, abrir espaço para todo mundo dar ideia, comemorar as conquistas e, claro, reconhecer o bom trabalho. E esse ponto de celebrar, nossa, ele é muito poderoso. Porque celebrar junto não é só fazer festa, é criar uma memória boa, um sentimento positivo que conecta as pessoas. É mostrar que o esforço de cada um valeu a pena. Isso fortalece demais os laços e o clima do time. No fim das contas, entender o que é clima organizacional dá para a gente o poder não só de entender, mas de agir para tornar um ambiente melhor. Então, fica a reflexão para fechar nosso papo. Aí, onde se passa a maior parte do dia, como é que está o tempo hoje?